YouTube, saudações galera do YouTube. Hoje daremos continuidade com a resolução de mais um exercício de matemática, os limites de funções. Bora lá exprimir os nossos sentimentos para com este monstro. Nós temos aqui o limite quando x tende para 3 de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9. Como é que a gente resolve problemas do gênero? Simples, é como se estivessem a perguntar o seguinte. Imagine se a função, não é, o x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9, o x fosse substituído por 3, não é? Então ficamos com limite quando x tende a 3 de x menos 3 sobre x ao quadrado menos 9. Portanto, substituindo, ficamos com 3 menos 3 sobre 3 ao quadrado menos 9. Portanto, isto vai nos dar, de certeza, 0 sobre 0. Família, isto chama-se indeterminação, não é? Indeterminação. No entanto, é necessário levantar esta indeterminação. 0 sobre 0 não é possível, não é? Portanto, teremos que levantar esta indeterminação. A ter que ser, basta apenas compreender o seguinte. No denominador, nós temos x ao quadrado menos 9. Isto pode ser reduzido à diferença de quadrados. Simples. O limite, não é? Quando x tende para 3 de x menos 3 sobre o x ao quadrado, não é? Menos 9. O 9 pode ser escrito como sendo 3 ao quadrado, não é? Família, existe uma propriedade que diz o seguinte, que se nós temos o a ao quadrado menos o b ao quadrado, portanto isto é escrito como sendo a menos b, não é? Multiplicando por a mais b. Estamos juntos até aqui, certo? Então ficamos com limite quando x tende a 3 de x menos 3 sobre, vamos aplicar aquela propriedade, fica x menos 3 multiplicando por x mais 3, não é? E chegado a esta parte conseguimos perceber que temos algumas expressões que podemos, portanto, simplificar. Ficamos com esta relação de cima e esta de baixo, portanto, ficamos com 1 sobre, não é, x mais 3. Portanto, isto é o limite. Temos então limite quando x tende a 3 de 1 sobre, no caso, dizemos que o x, imagina se o x fosse 3. No entanto, ficamos com 3 mais 3. Isto vai nos dar 1 sobre 6. Portanto, temos aqui a solução para este limite. E aí, pegou a ideia? Simples. Passemos para o segundo exercício. Não é lá muito agradável de cara, mas é muito simples, tanto quanto o primeiro. Primeiro é preciso levar em consideração que a ideia é sempre aquela, né? O segundo exercício é limite quando x tende a 4 de raiz de x sobre. O segundo exercício é dado por limite quando x tende a 4 de raiz de x menos 2 sobre x menos 4. Portanto, a ideia é primeiro substituir o valor pelo qual o x tende. Portanto, aqui nós teremos limite quando x, portanto, tende a 4 de raiz de x, no caso, vale 4 menos 2 sobre o x menos 4, no caso, 4 menos 4. Portanto, a raiz quadrada de 4 dará 2 menos 2 sobre 4 menos 4. Portanto, isto é 0 sobre 0. Novamente, temos uma indeterminação. Atenção, família, existem muitos métodos para a resolução do problema. Porém, o conveniente é o que te gastar menos tempo. A ideia é essa, resolver o exercício em menos tempo possível. Portanto, aqui ficamos com limite, não é? Quando x tende a 4 de raiz de x. Nós podemos simplesmente condicionar aquela parte, não é? Olhando para o limite, a parte mais complexa entre o numerador e o denominador, a gente logo de cara consegue concluir que é o numerador. A ter que ser, não é? Nós simplesmente condicionamos a parte complexa, que é a parte da raiz. Então eu posso condicionar simplesmente afirmando o seguinte, seja, não é? X igual a t ao quadrado. T ao quadrado, por quê? Porque é uma raiz quadrada. O meu índice é 2. E substituindo o x por t ao quadrado, sim, ajudar-me a simplificar a raiz e o 2, não é? Mas de cara eu sei dizer que o meu limite, não é? Ali no limite, o x tende a 4. Se o x tende a 4, podemos substituir, não é? 4 como sendo igual ao t ao quadrado. Portanto, t será igual, no caso, a raiz quadrada de 4, isto que será igual a 2. No entanto, t terá que tender a 2.
não é? Então, teremos que reescrever o novo limite. E no caso será limite, não é? Quando, agora, a nova variável já não será x, mas sim o t. Quando t tende a 2 de raiz quadrada de t ao quadrado menos 2 sobre o x vale t ao quadrado. Portanto, ficamos com t ao quadrado menos 4, não é? E, portanto, olhando para esta relação logo de cara, podemos simplificar a raiz com 2, não é? Ficando simplesmente, portanto, com o t menos 2, tudo isto sobre o t ao quadrado menos 4, não é? Portanto, o novo limite será limite quando t tende a 2, não é? De t menos 2, tudo isto sobre t ao quadrado menos 4. Portanto, novamente teremos aqui a diferença de quadrados, como no primeiro exercício. Portanto, isto, não é? Portanto, podemos escrever como sendo, portanto, limite quando t tende a 2, não é? De t menos 2, tudo isto sobre t ao quadrado, não é? Menos 2 ao quadrado, que é o 4, não é? Portanto, ficamos com limite quando t tende a 2 de t menos 2, tudo isto sobre a diferença de quadrados, no caso será t menos 2, multiplicando por t mais 2. Portanto, olhando para esta relação, logo de cara, podemos simplificar aqui o t menos 2 sobre o t menos 2, não é? Ficando simplesmente com 1 no numerador, que terá que dividir por t mais 2. E sem se esquecer que o t vale 2. No entanto, teremos 1 sobre 2 mais 2. Portanto, isto será igual a 1 quarto, como sendo a solução deste nosso limite. E atenção! E aí, dê um like no vídeo e se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para que mais vídeos como estes sejam publicados. Até mais!